Hoje eu entreguei uma tarefa e o Davi ele me questionou sobre algumas alterações em um arquivo do controller. Ele falou que os outros arquivos estavam de boa, que eu fiz as alterações e estava tudo correto, mas ele sentiu falta da alteração também no controller. E aí eu fiquei meio sem entender. E aí depois disso eu fui falando para ele o porquê que eu não fiz, né? Aí eu fui, compartilhei minha tela, mostrei para ele o porquê que eu não tinha alterado o DTO que ele estava me questionando. E em resumo a gente acabou vendo que ele tinha vacilado em algumas coisas no passado. Tipo, em vez de ele utilizar o DTO, ele acabou utilizando a interface. Ele se confundiu nessa hora e acabou não percebendo. E como eu ainda não tenho essa malícia para identificar esses erros, eu acabei deixando isso aí passar. Mas perceba a importância do pensamento crítico. Eu poderia ter falado, tá, beleza, Davi, eu errei, então vou consertar e tal, e teria acabado por isso aí mesmo. Mas eu, tipo assim, ele tava falando que eu tinha errado e eu não tava conseguindo entender aonde que eu tinha errado. E eu falei, cara, vem cá, vou te mostrar o que que eu fiz e aí você me aponta onde foi que eu errei. E aí foi isso que aconteceu, eu compartilhei a tela, mostrei para ele, e aí nesse momento que eu estava mostrando as coisas para ele, explicando passo a passo do porquê que eu fiz as coisas, aí ele falou, opa, peraí, acho que o erro está em outro lugar, acho que eu dei um vacilo aqui, e aí, tipo, por conta desse erro que acabou que estava no código, eu também cometi o meu erro, porque tipo, eu não tive a malícia de poder consertar um erro que já estava para poder continuar trabalhando. E isso, galera, é uma skill de extrema importância. Não só você pegar a tarefa e entregar, mas você saber se posicionar, você saber questionar as coisas, fazer boas perguntas e ter interesse para poder argumentar. E as empresas, elas buscam esse tipo de profissional. E o que bom que eu estou conseguindo me desenvolver nessa área aí também. E hoje eu recebi uma task para poder adicionar uma propriedade em uma rota. E a princípio isso era muito fácil de fazer e na verdade até foi. Eu fui, adicionei uma coluna nova no banco, fiz as alterações no repositório, coisa de 20 minutos porque eu ainda fiz conferindo várias vezes para ver se estava certo. E aí depois eu fiz um teste lá no Postman para ver se eu iria conseguir atualizar os dados, né, no banco corretamente. E aí deu certo, porém na hora que eu fui codar, fazer os testes unitários, eu tive alguns problemas. Alguns eu consegui até resolver, mas outros eu precisei, tipo, da ajuda do Davi, eu não estava conseguindo fazer. E aí ele foi e me explicou e eu fui resolvendo. E basicamente eu tinha que adicionar uma propriedade em todos os casos de teste. E tipo assim, tinha uns 14 que eu tinha que fazer isso. E foi um bom trabalho, que eu demorei bastante para poder fazer isso. Porém, foi muito repetitivo e chato de se fazer, apesar de ser até uma tarefa bem fácil. Mas aí no final foi de boa, porque eu consegui entregar a tarefa aí faltando cerca de 30 minutos para o meu expediente acabar. E para quem não sabe, eu trabalho só 2 horas e meia, 3 horas por dia. Então, tipo, qualquer coisa que eu conseguir entregar antes do prazo, aí eu fico bem feliz. Hoje eu acompanhei o Davi subindo uma API para o servidor, era uma API nova que ele fez e ele também subiu algumas funcionalidades que eu fiz em uma outra API. E é bem da hora acompanhar esses momentos e o legal é que antes eu ficava totalmente perdido, não entendia nada e agora pelo menos eu consigo entender alguns contextos e fazer parte da conversa. Teve até um erro no banco de dados e eu vi ele resolvendo ali na hora. E cara, cada momento desse é uma experiência única e eu vou adquirindo cada vez mais conhecimento. E aí, depois que a gente terminou essa parte, ele me pediu para eu continuar documentando a API, ou uma outra API na verdade, e criando alguns testes para alguns arquivos que ainda não estavam 100% ali testados. E a documentação foi bem de boa de fazer, eu tive que aprender algumas funcionalidades novas em relação ao projeto. O legal é isso, quando eu vou documentar eu sempre aprendo mais sobre o projeto, mas quando foi na parte dos testes eu não consegui fazer. Tinha um determinado arquivo que tinha algumas coisas lá e eu não consegui testar aquelas funcionalidades que estavam ali, porque eu nunca tinha criado teste para aquele tipo de coisa. E foi bem confuso, eu fiquei uns 30 minutos só lendo e tentando entender por onde que eu iria iniciar. E eu não consegui sair do zero, eu fiquei travado ali, não consegui ir para lugar nenhum. E isso eu digo que tem dois motivos.
O primeiro motivo é que eu não sei muito sobre testes ainda, então vão ter certos tipos de testes que eu vou precisar criar, que eu ainda não sei nem por onde que começa. E o segundo motivo é que eu tô muito cansado nessa semana, porque tipo, essa minha saída do Mac tá mexendo algumas coisas na minha rotina, na minha vida, tipo assim, minha parte mais emocional, tipo ansiedade e tudo mais. E também, tipo, algumas coisas aqui em casa mudaram, a minha esposa vai conseguir um trabalho, então tipo, ela tá chegando um pouco tarde em casa, e aí tá mudando algumas coisas aqui até a gente poder se adaptar. Mas é isso, eu não tive um rendimento tão legal assim, mas tá tudo bem, nem todo dia a gente vai conseguir entregar aí o 100%, mas é interessante que a gente consiga entregar o nosso melhor, naquela condição que a gente esteja naquele momento. E hoje eu fui no dentista e eu tava sentindo muita dor de dente, cara. Eu fiz um canal, já tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos, e esse dente estava doendo ainda. E esse dente voltou a doer agora nas últimas semanas. E aí eu fui, tirei um raio-x e tudo indica que eu tenho um 4º canal nesse dente. E a doutora disse que ter um 4º canal é algo um pouco raro. Então, tipo, eu tive meio que essa sorte de pegar e ter um dente com 4 canais e agora tá me dando toda essa dor de cabeça. E aí o negócio é meio raro e, tipo, não consegui escapar. Mas o pior de tudo é que eu tive que, tipo, pagar R$1.000 lá no dentista para poder resolver essa situação. E justo agora que eu, tipo, tô saindo do Mac, vou receber menos, tô fazendo transição de carreira, então, tipo, esse dinheiro aí vai fazer muita falta lá na frente. E aí eu voltei hoje, senti muita dor, fiquei com muita dor no dente praticamente o dia inteiro ali deitado, mas quando chegou a parte da noite eu tive que trampar, tipo, não tem como fugir dessas coisas. E aí hoje eu adicionei algumas funcionalidades de apagar uma imagem local. Eu nunca tinha trabalhado com imagem antes, então, tipo, eu quebrei muito a cabeça para poder começar a fazer isso e, tipo, hoje eu tava com dor, então era uma tarefa nova, então não foi tão produtivo assim começar a fazer essa tarefa hoje, mas pelo menos eu consegui dar início. E hoje, galera, eu apanhei bastante para testar uma rota localmente, tipo, coisa de quem tá iniciando aí na parte de utilizar ali o Postman e tal. E eu já tinha um tempão que eu não tinha nenhum dor de cabeça em relação a isso. E hoje, cara, eu fiquei uns 20 minutos ali para poder tentar descobrir a solução. E aí eu comecei a perceber, porque ontem eu dei um vacilo, porque eu tinha comentado com vocês que eu estava um pouco cansado, estava com dor e tudo mais. Então eu dei um vacilo e eu não percebi. Mas hoje eu já estava melhor, então eu vi que eu dei apenas um enter na hora de criar uma variável lá no Postman. E essa besteirinha aqui que está marcada de vermelho já faz uma diferença enorme, porque eu demorei um tempão até descobrir que isso aí é que estava causando o erro. Mas beleza, de qualquer forma eu não ia conseguir fazer a tarefa, porque era algo que eu nunca tinha feito, mas pelo menos eu estava indo num bom caminho. Pelo menos foi isso que o Davi me falou, ele entrou na call junto comigo, me explicou algumas coisas e ele disse que, tipo assim, ó, você está no caminho certo, você precisa consertar essa parte aqui, que é aqui que você está errando, mas ele também não me disse como consertar, foi meio que tipo assim, o erro está aqui e se vira. O legal é que eu consegui aprender bastante coisa com isso. Eu vou tentar explicar mais ou menos aqui, ó. Imagine que eu tenho essa URL. Essa é a URL da imagem que eu preciso apagar. Porém, eu preciso apagar essa imagem localmente também. E aí existe um caminho do arquivo no computador do servidor, vamos pensar dessa forma. E esse é o caminho local. Para que eu consiga apagar essa imagem localmente, eu tenho que passar o caminho do arquivo. E eu estava passando ele dessa forma aqui. Porém, eu preciso passar o caminho dessa seguinte forma. Só a pasta e o nome do arquivo, sem passar a URL completa. E aí, tipo, nunca iria dar certo, porque eu estava passando o caminho do arquivo completo e também estava passando a URL completa. E na verdade eu precisava passar o caminho do arquivo e somente o nome do arquivo, não a URL completa. E aí nunca iria dar certo. Aí o Davi falou comigo e me explicou, porque, tipo, eu nunca tinha trabalhado com isso. E aí, beleza, eu falei, ah, tá, então agora eu só preciso remover essa parte, porque eu consegui chegar até na parte de receber todas essas informações, mas eu não tava conseguindo juntar ali, separar e tal. Aí, beleza, eu tentei fazer usando Node, mas eu não manjo muito ainda de Node, então, tipo, quebrei mais a cabeça do que consegui fazer alguma coisa. E aí eu fui tentar fazer do jeito mais simples possível. Eu apenas fui e concatenei as strings.
Então, tipo, eu fiz um método para poder separar a URL e pegar só essa parte aqui, que é o nome do arquivo. Então, depois aí eu fui e concatenei o nome do arquivo com ali o caminho do arquivo. E tipo, funcionou, deu certo, mas eu acredito que não é assim que tem que fazer, ficou uma parada meio de amador, assim. Eu consegui ver alguns códigos que tem no repositório aqui da empresa, vi que tem algumas outras formas que a galera tava fazendo, mas foi o que eu consegui entregar ali naquele momento e tipo, num futuro bem próximo aí eu vou voltar para poder estudar um pouco mais e deixar aquilo ali um pouco mais elaborado. Mas para quem nunca tinha trabalhado com imagem, nem apagado nada localmente, até que eu não fui tão ruim assim. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima semana.